que essa aula ela é no grupo fechado da sala VIP. Então eu vou deixar aqui embaixo da aula o link do grupo, né, para quem acessar pelo YouTube, que essa aula vai ficar disponível no YouTube, e não estiver na sala VIP. Então a sala VIP, nós sempre vamos ter conteúdos, aulas ao vivo uma vez por mês, e as lives também no Instagram. Eu faço as lives abertas no Instagram também, e as aulas ao vivo da sala VIP é somente na sala VIP. Então, só quem está dentro da sala que vai receber o link. Então, não saiam, tá bem? As aulas mais aprofundadas sempre são aqui dentro da sala VIP. Eu tinha postado o nome da nossa aula de hoje, que é como vencer os 5 maiores sabotadores do comer emocional. Mas quando eu estava fazendo aqui, preparando a copy da aula, a estrutura da aula, eu mudei. Eu decidi aprofundar um pouco mais nesse assunto, e depois, no finalzinho, aí nós vamos falar sobre os sabotadores, mas, na verdade, já vamos começar a falar já desde o início. Eu vou passar, é só esse slide que eu vou passar aqui, e aí eu já vou tirar os slides, tá bom? Nós vamos fazer 100 slides. Olha só, eu quero que vocês leiam essa frase aqui, do Thomas Edison, e nós vamos falar sobre isso. Vou pedir para vocês também deixar o microfone desligado, também atentem ao microfone de vocês. Deixa eu desligar um aqui. Então, atentem ao microfone, sempre que for falar, falem no chat, tá? Podem participar, podem interagir, podem falar aqui no chat. É importante vocês falarem, porque parece que eu tô aqui sozinho, então, sempre digam, falam alguma coisa, vão comentando sobre o processo de vocês, e inclusive vão dando depoimento aqui, se vocês forem identificando com alguma coisa, e eu vou aqui também interagindo com vocês. Olha só, eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam, né? Essa é uma frase do Thomas Edison. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela, aí vamos ficar somente assim. Então, olha só, eu vou começar aqui falando sobre esse assunto. Eu separei 5 tópicos para nossa aula de hoje. Vamos correr para dar tempo de falar sobre todos. O último tópico são os sabotadores. Nós vamos falar sobre os sabotadores. Só que esses 4 tópicos que eu vou falar também, ele, de uma certa forma, ele já é um sabotador também, que eu trabalho em um dos meus protocolos, que é a pós-graduação. Então, vocês vão entender um pouquinho. Primeira coisa, vocês vão anotar aí, anotem aí, tá? O primeiro tópico. Se sentir incapaz por ter feito de tudo e não ter conseguido. Ter conseguido. Então, eu acredito que muitas de vocês se identificam com isso aqui, né? Se sentir incapaz por ter feito de tudo e não ter conseguido. Esse é um dos fatores que atrapalha muito o processo. Deixa eu só tirar o slide aqui para ficar mais claro. Atrapalha muito o processo de muitas pessoas, porque, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, e até hoje eu não consegui. Quem aqui se identifica com isso? Eu ouço isso todos os dias. Valdir, eu não sei se eu vou entrar no seu protocolo, porque eu já fiz de tudo, sabe? Já tentei de tudo para emagrecer, já fiz de tudo e eu não consigo. Olha só, eu vou ler. Alguém está falando que o volume está baixo, eu acho que é aí, né? Tem mais alguém com o volume tá baixo? Que aqui o meu microfone tá normal aqui, tá tudo ok, né? Então é aí, beleza? Se qualquer coisa, coloca um foninho de ouvido. Então, olha só, eu vou ler aqui sobre essa frase que nós falamos aqui do Thomas Edison, tá? Eu escrevi aqui bem bonitinho. Olha só, o segredo por trás do sucesso, e detalhe, essa aula, ela não é só sobre emagrecimento, ela é sobre todas as áreas da vida de vocês. Então, o conceito que nós vamos conversar aqui, ele não serve só para emagrecimento. Então, quando nós estamos falando de sucesso, de transformação, né, nós vamos falar mais sobre isso. Olha só. O segredo por trás do sucesso da lâmpada incandescente, Thomas Edison foi um dos maiores inventores. Vou liberar acesso aqui. Thomas Edison foi um dos maiores inventores da história, responsável por diversas inovações. Mas sua jornada na criação da lâmpada incandescente não foi nada fácil. Ele fez milhares de tentativas e fracassou incontestáveis vezes antes de encontrar o material perfeito para o filamento. Enquanto muitos poderiam ter desistido na 10ª ou 20ª tentativa, Edison persistiu. Ele acreditava que cada erro aproximava da solução correta. Mas o que realmente aconteceu no cérebro
dele durante o processo. Essa é a parte importante. O nosso cérebro tem a incrível capacidade de se reorganizar e criar novas conexões neurais. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Sempre que aprendemos algo novo ou enfrentamos desafios. Quando o Edson testava um novo material e ele falhava, seu cérebro analisava o erro, ajustava a estratégia e criava novas conexões neurais para melhorar a abordagem seguinte, ou seja, cada tentativa e erro não era tempo perdido, mas sim uma oportunidade para o cérebro dele se tornar mais eficiente e criativo. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se adaptar e criar novas conexões neurais ao longo do tempo. Quanto mais repetimos uma atividade, melhor nos tornamos nela. Olha só para vocês verem, né? O que nós temos de exemplo? Primeiro, do Thomas Edison. O exemplo é o seguinte: ele encarava o erro, a tentativa, como uma alternativa eliminada, que não dava certo. E baseado na tentativa errada que ele tinha, o cérebro dele moldava para ele melhorar na próxima tentativa. Então, quando nós estamos falando, né, eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, Valdir, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, e é a minha última tentativa. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Lair Ribeiro, que ele fala assim: o jogo só termina quando ele realmente acaba. Então, enquanto as cartas estão na mesa, o jogo continua. Imagina uma pessoa que ela está num cassino e ela acabou de ganhar R$ 1 milhão. O que vai determinar se ela realmente ganha R$ 1 milhão ou não é se ela continua na mesa ou se ela sai. Por quê? Porque se ela continua na mesa, na próxima rodada ela pode perder tudo. Então, quando que quer dizer o jogo termina? Quando nós morremos. Então, enquanto nós estamos vivos, a jornada continua. O que acontece? Essa parte da neuroplasticidade é como se o nosso cérebro ele fosse plástico, tá? Ele expandisse. Então, diante de cada dificuldade, de cada situação que nós passamos, nós vamos criando novas conexões neurais. Então, o segredo, ele está diante de como que nós passamos por uma dificuldade. O que nós lemos ali? Duas coisas, né? Que o cérebro, ele cria novas conexões neurais quando nós aprendemos uma coisa nova e quando nós enfrentamos um desafio. Então, o segredo está exatamente quando começa o desafio. E aí nós vamos para a segunda parte. Não se começa pelo fim. Podem anotar aí. Segundo tópico. Não se começa pelo fim. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa aula, do nosso primeiro tópico. Se você está desanimada do seu processo, se você está desanimada de lutar, já está errado. Você não pode desanimar. Isso serve para quem é aluna, para quem não é aluna. Por quê? Porque nós estamos na jornada. Não existe quem não deu certo, existe quem desistiu. E a parcela de desistente, ela é sempre maior, em todas as áreas. A parcela de desistente, ela é sempre maior. A parcela dos que terão sucesso é a minoria. E as pessoas que desistem, elas desistem por um padrão. Muitas das vezes, não é porque ela não teve acesso à oportunidade certa. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não. É uma necessidade de desistir. Só que o que nós precisamos entender? A cada passo, a cada processo, a cada coisa nova que eu começo, a cada tentativa que eu faço, eu estou evoluindo, eu estou caminhando. Então, eu não posso deixar que uma tentativa errada que eu tenho me desanime e determine quem eu sou. Ontem mesmo eu estava na academia, treinando, e tem um velhinho que começou. Eu vi ele lá bem velhinho, treinando. Aí eu fui conversar com ele, em português. Aí eu perguntei, espanhol. Aí eu perguntei para ele quantos anos ele tinha. 70 anos. Aí eu tava falando para ele, nossa, o senhor decidiu agora começar a academia, né? Que chama ginásio, a academia chama ginásio aqui em Portugal. Eu falei para ele, você decidiu agora iniciar o ginásio? Aí ele falou, eu tive uma vida inteira que eu cuidei de todo mundo, fiz por todo mundo,
e agora eu decidi cuidar de mim. Nunca é tarde para começar. Olha o que ele falou. Nunca é tarde para começar. Com 70 anos eu decidi começar, né? Nunca é tarde. Falei, realmente nunca é tarde. Vai no tempo do Senhor, vai tranquilo, mas você está fazendo a coisa certa. Então, o que nós precisamos entender, meninas? O que determina o seu estado que você se encontra hoje é a sua mentalidade, é a sua mente. Você é quem você é hoje pela sua mente. Por que uma pessoa é milionária e outra não é? A mentalidade dela. Por que uma pessoa consegue uma coisa que eu quero e eu não consigo? A mentalidade. Por que algumas pessoas conseguem emagrecer e outras não conseguem? A mentalidade. Tudo está na mente. E aí nós entramos no nosso segundo tópico. Não se começa pelo fim. O que acontece no processo de emagrecimento? Vamos falar de emagrecimento. No processo de emagrecimento, o que acontece é que as pessoas elas começam pelo fim. E qual que é o fim? A dieta. A dieta é o fim de tudo. A dieta, a comida, é o vício. É aonde estoura. É um problema. O corpo é um problema. O excesso de peso é um problema. A obesidade é um problema. Existe uma causa para esse problema. E é exatamente isso que você precisa entender. Provavelmente não deu certo até hoje, porque você começou da forma errada. A dieta é o final, o peso é o final, é o objetivo final. Então, a comida ela não engorda ninguém. A comida não engorda as pessoas. O que engorda as pessoas é a maneira que elas passam a usar a comida. É isso que engorda. E a maneira que elas passam a usar a comida tem outra coisa por trás. Tem algo por trás, tem um padrão, tem um trauma, tem alguma coisa que está acontecendo que faz com que essa pessoa use a comida e ao ela usar a comida, ela vai ter a compulsão e automaticamente ela vai engordar. Então, precisamos entender primeiramente, não se começa pelo fim, se começa pelo início. Muitas pessoas, quando eu estou fazendo a sessão ali para poder conhecer o meu protocolo, alguém que tem interesse, quer conhecer como funciona, a primeira pergunta que a pessoa me faz é assim, Valdir, tem certeza? É garantido que eu vou emagrecer? Quantos quilos que eu vou emagrecer com esse protocolo seu? Se eu fizer essas terapias, quantos quilos que eu vou emagrecer? Ou seja, só que quando elas entram, elas mudam. Se tiver aluna minha aqui, pode falar. Elas entendem que a questão aqui não é o peso. O peso é um problema, é uma causa. Aliás, é um problema. Só que tem uma causa para esse problema. E essa causa é o que eu preciso trabalhar. Existem vários e vários e vários fatores que vai fazer com que você esteja na obesidade. Enquanto você não entender isso, você não consegue. E onde estão todas as respostas, meninas? As respostas, elas estão aqui dentro da nossa cabeça. As respostas, elas estão aqui dentro da nossa mente. Entenda uma coisa, você não vai resolver um problema no mesmo nível de mentalidade que esse problema foi criado. Uma pessoa que ela está endividada, ela entrou em dívida, ela não vai conseguir resolver o problema dela da dívida com a mesma mentalidade que ela atraiu a dívida. Ela vai precisar evoluir mentalmente. Ela vai precisar avançar mentalmente para que daí ela resolva o problema. Obesidade, compulsão, ansiedade, depressão é a mesma coisa. Existe um nível de mentalidade que te levou até aí. E é esse nível de mentalidade que tem que mudar. Quando nós falamos de novas conexões neurais, o que são novas conexões neurais? São novas formas de pensamento. É uma maneira diferente de pensar. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Ontem eu estava fazendo uma sessão com uma aluna e ela falou assim, Valdir, tem uma coisa que transformou a minha vida, que você falou e eu peguei essa senha, esse código, essa chave. Tem uma coisa que transformou a minha vida, que foi o quê? Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. O pensamento, ele é como se fosse uma chave, como se fosse um interruptor que você vai
puf, vai chegar nele ali e vai ligar ele e você vai ativar essa emoção. Isso tem que estar muito claro. Então, onde é o começo de tudo? O começo de tudo é no pensamento. Valdir, mas eu tenho gatilhos, eu fico ansiosa, eu não sei por quê. Você está no piloto automático. Você já entrou num mecanismo automático. E o primeiro passo é sair desse automático para depois desligar esses gatilhos. Só que o que acontece? Já eu vou respondendo as perguntas que vocês colocarem aqui, tá? O que acontece é o seguinte, né, nós vamos para o tópico 3. O tópico 3, ele é o nascimento da nova versão. O que nós precisamos entender? Quando nós começamos um processo de transformação, quando nós começamos um processo de autoconhecimento, quando você decide buscar autoconhecimento, fazer terapia, buscar uma ajuda psicológica com psiquiatra, ou você entra nesses programas de emagrecimento, tem muita gente boa de emagrecimento, não, perdão, de inteligência emocional, que você vai buscar o conhecimento, o que vai acontecer? Você começa a conhecer sobre você. A Pamela perguntou, como sair do piloto automático? Encontrando autoconhecimento. Buscando o autoconhecimento. Você tem que conhecer sobre você. Só assim você vai sair do piloto automático. Só que o que acontece? Essa jornada, ela é uma jornada maravilhosa, ela é uma jornada incrível. Sabe por quê? Porque o que você foi condicionado a ser está dentro da sua cabeça. Ninguém tem a resposta, ninguém tem a solução. É só você que tem a solução. E essa solução, ela vai vir através do autoconhecimento. Por exemplo, o que nós vamos ficar fazendo aqui em 1 hora de aula? 1 hora de aula, me ouvindo aqui, você pode encontrar muitos pontos, muitas respostas para o seu problema, que está dentro de você. Ouvindo alguém falar, alguém que entende sobre aquele problema. É a mesma coisa que o seu carro, ele quebra, você não sabe mexer, o que você vai fazer? Você vai levar num especialista, você vai levar num mecânico. A pessoa vai falar, o que está acontecendo com o carro? Está acontecendo, eu acho que pode ser isso, acho que pode ser embreagem, pode ser o filtro. A pessoa que ela é especialista naquilo, ela vai direto no ponto. E mesma coisa é aqui. Então, Valdir, por que eu vou ficar na sala VIP? Por que eu vou ficar participando de aulas ao vivo? Vou ficar ouvindo áudio? Porque você precisa de informação relacionada ao seu problema, para você encontrar a solução. Eu sei que as pessoas, elas pensam que a solução é externa. A solução está no Ozempic, está no Monjaro, a solução está numa cirurgia bariátrica, a solução está num procedimento estético. Não é externa a solução. A solução é interna. Não adianta eu mudar o carro e o motor ser o mesmo. A solução está aqui, está dentro da cabeça. E nós só vamos mudar quando nós entendermos isso. É autoconhecimento. Esse momento que você está aqui, você está dedicando esse tempo para você, esse momento para você. É um momento único, que vai falar só sobre você. Então, por exemplo, quem quer um passo a passo, vai ter um acompanhamento. Vai ter um suporte. Eu, por exemplo, já falei isso. Não sei se eu já falei aqui nas aulas da vida, por exemplo. Eu hoje, quando eu comecei lá atrás, em 2017, 2018, 2019, que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei a buscar formação, comecei a emagrecer e eu precisei começar a aprender a trabalhar com o mundo digital, né? O que eu fazia naquela época? Por eu não ter condições lá atrás, financeira, eu buscava coisas gratuitas na internet. Pegava lá, como fazer uma página de venda. Entrava lá no YouTube, como fazer uma página de venda, e começava. Aí chegava ali e acabava a informação. Aí eu tinha que buscar um outro vídeo. Aí eu tinha que buscar um blog, eu tinha que sair procurando, né? Era assim. Como fazer um anúncio, como editar um vídeo. Um vídeo para postar no Instagram. Qual que é a dimensão, tal, tal, tal. Pronto. Eu procurava tudo no gratuito. Quando eu melhorei um pouquinho, eu já comecei a comprar cursos. Só que o curso, o que ele tem que fazer? O curso, você tem que entrar, assistir todas as aulas para você aprender a fazer. Hoje, no patamar que eu estou, eu só compro mentoria. Por exemplo, vocês estão vendo esse cenário lindo aqui que eu tenho? Com essa estantezinha lá no fundo, com as luzes. Eu comprei uma mentoria para montar esse cenário. Olha para vocês verem.
Eu quero montar um cenário, eu não tenho tempo de montar um cenário, eu contratei uma pessoa, paguei lá para ele entrou aqui com a chamada de vídeo, vamos lá, mede aí, mede a mesa, mede tal distância, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo. Por quê? Eu quero agilidade. Eu quero resolver de uma forma mais rápida. Então, o que acontece? No gratuito, nós vamos ter que estar buscando conhecimento. Isso vai demorar um pouco mais. Se eu quero velocidade, eu vou ter uma mentoria. Se eu quero aprofundar no meu autoconhecimento, eu quero saber coisas específicas no meu autoconhecimento, eu vou começar a fazer terapia. Não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa. Mas eu vou acelerar o meu processo. Eu vou estar ali, eu vou começar um método que tem um passo a passo e eu vou trabalhar isso. Só que o que eu preciso entender? Eu preciso de autoconhecimento. E eu preciso arrancar informações da minha mente. Então tem frases, tem palavras que elas é como se fosse uma chavinha que vai girar, vai abrir e você vai tirar aquilo para o consciente. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. Estou firme na academia há 7 meses, muito bom. Valdir, é possível você mudar a compulsão alimentar e começar a gastar? Sim, é possível. Porque toda compulsão, ela preenche um vazio. E se você tira a compulsão e você não trata isso na raiz, aí ela vai estourar em outra coisa. Acontece muito com quem fez bariátrica, por exemplo. Tem muitas pessoas que, tem uma porcentagem de pessoas que faz bariátrica que ela desenvolve outro tipo de vício, no cigarro, na bebida, em outras coisas, porque ela não consegue comer mais e não foi tratada a raiz, então o vício ela estoura em outro lugar. Como sair do piloto automático, eu já falei. A solução não está na bariátrica. Eu fiz e tive reganho quase total. A bariátrica é como se a gordura fosse retirada à força. Exatamente. A bariátrica, vamos falar sobre a bariátrica aqui. Eu tenho muitas alunas bariátricas. A bariátrica, ela é um atalho, digamos assim. Imagina uma pessoa que ela está com 160 quilos. Ela vai demorar muito para emagrecer isso. Então, ela se submete a fazer uma bariátrica. Ela vai descer o peso muito rápido, vai conseguir recuperar a saúde, né, digamos assim, mesmo as consequências que tem da bariátrica, de ter que suplementar e tudo mais. Só que ela ganha tempo, só que isso não tira a parte de trabalhar a mente. Eu preciso trabalhar a mente. Eu tenho que trabalhar a mente junto, porque se eu emagreço o corpo e eu não mudo a minha mente, o que controla tudo é o cérebro. O que controla tudo é a mente. Então, automaticamente, eu vou voltar a engordar, tá? E aí nós vamos para o tópico 4, construção de novos sentimentos. Meninas, é assim. Entenda uma coisa. Um sentimento, ele é construído. Sentimento é uma resposta mental. E a emoção, ela é uma resposta biológica. A emoção, ela precisa de contexto, ela precisa de ambiente, ela precisa de acontecimentos. Então, a emoção repetida, ela cria um sentimento. Isso aqui é muito importante para vocês aprenderem, tá? E aplicar na vida de vocês. Olha só uma forma diferente de emagrecer. Eu preciso criar novos sentimentos em relação à comida. Novos sentimentos. Nós vamos entrar aqui no primeiro sabotador, dos 5 sabotadores. Tópico 4 é construção de novos sentimentos. Vou explicar para vocês em relação a sentimentos. Imagina uma criança, e já vamos falar do tópico 5, que são os sabotadores, tá? O primeiro sabotador é a escassez de comida, privação de comida. Imagina uma criança que ela ia no mercado, passava na fila de bolachas, e ela via uma bolacha lá, uma passatempo, um exemplo. E ela tinha vontade de comer aquela bolacha passatempo. Só que quando ela pede para o pai dela para comer aquela bolacha passatempo, o pai dela fala assim, filha, essa daí não dá hoje porque nós não temos condições, nós não temos dinheiro. E ela vai embora com vontade de comer aquela bolacha. Olha só, lembra que eu falei que a emoção, ela tem um contexto? Ela tem um contexto, tem um cenário. Então, o que que acontece com aquela criança ali? Ela viu uma bolacha que ela tinha vontade de comer,
E ela recebeu um não por não comer aquela bolacha. Passou-se uma semana, ela foi no mercado novamente. E aí ela viu a mesma bolacha e ela fez o mesmo pedido para os pais. E os pais falaram que não tinha condição de comprar aquela bolacha. Isso se repetiu. Passou-se anos da vida daquela criança e ela nunca podia comer a bolacha que ela queria comer. Agora aquela criança está adulta. Quando ela vai no corredor do mercado e ela vê a bolacha passatempo, ela está fazendo dieta. Ela vai conseguir olhar para a bolacha e não pegar ela? Não. Por quê? Porque se construiu um sentimento em relação da pessoa olhar para a bolacha e não poder comê-la. O nosso cérebro, ele não diferencia isso. Então, o que que acontece? A pessoa, depois de adulta, ela cresce, fica adulta, ela vai começar uma dieta e ela passou muita privação de comida na infância. Ela teve muita vontade de comer as coisas e ela não podia. Então, agora, depois de adulta, que ela começa a fazer uma dieta, ela olha para a comida, ela não consegue falar não. Por quê? Porque ela aciona o gatilho da infância. Ela sente a mesma dor de quando ela tinha vontade de comer as coisas e não podia. Vocês estão conseguindo entender? Então, se eu mando uma pessoa dessa fazer uma dieta, eu fui na nutricionista, pá, tá aqui. A dieta tá na mão dela. Ela vai começar a seguir a dieta. Quando ela vai seguir a dieta, só que quando ela tiver algum problema, que ela tiver de frente com a comida e ela ter que resistir àquilo, vai acionar a ansiedade, vai acionar uma tristeza e ela não vai conseguir resistir àquilo. Ela vai ter que comer. Isso é autoconhecimento. Quem perguntou mesmo foi a Pamela. Autoconhecimento. Então, o que que acontece dentro do meu protocolo, por exemplo, para vocês entenderem? Eu trabalho 43 sabotadores do emagrecimento. 43 sabotadores. Esses sabotadores são praticamente todos que existem em uma pessoa que está obesa. São praticamente todos que existem. Então, imagina só. Imagina que eu conto essa história aqui para você. Se você se identificou com essa história, você já tem um autoconhecimento nessa parte. Fala, opa, isso aí aconteceu comigo. Eu tô passando por isso. Isso aí aconteceu comigo. E aí eu vou mudar o sentimento, que nós já vamos falar sobre isso. Eu fiquei mais de um ano sem comer doce, agora vivo com vontade de comer doce e nunca fui de comer doce, tá vendo? O meu esposo é assim, pela escassez na infância, ele não suporta olhar a despensa e o freezer com gavetas vazias. Exatamente. Eu tinha uma amiga minha, e ela era gordinha, é até hoje, e a geladeira dela era cheia de iogurte, de tudo de coisa de criança, e ela não tinha criança em casa, estragava ao ponto dela jogar fora. Vocês estão entendendo o que que é uma mentalidade? O que que a mentalidade faz? O que que acontece? Nós precisamos entender o seguinte, quando eu falei no início da aula, mudança de identidade. Nós só conhecemos 5% de quem nós somos. Os outros 95% nós não conhecemos. E o que que nós precisamos entender? Nós fomos condicionados a muita coisa. Muita coisa. Hoje, 95% da população vive uma vida baseada em padrões. 95% da população não vive quem realmente é. Vive de padrões. Porque nós passamos por traumas. E esses traumas, eles é como se fosse construindo quem nós somos. Mas nós não conseguimos explorar o nosso potencial. Por causa das memórias que tem no nosso inconsciente. Então nós acreditamos que nós somos daquela forma. Se acontecer uma coisa na sua infância, que eu estou falando de emagrecimento, mas se acontecer uma coisa na sua infância e construir um pensamento em relação àquilo, um sentimento em relação àquilo, você vai ser a vida inteira daquela forma. Só que aquela não é você. Você está condicionado àquilo por causa de um trauma que você passou. Então aí que está a importância do autoconhecimento.
A importância do autoconhecimento está aí. E quando nós falamos o tópico 3, que é o nascimento da nova versão, meninas, é como se você estivesse nascendo agora. Imagina uma criança que acabou de nascer. Tem um passo a passo, não tem? É isso. Você vai começar. Valdir, mas como assim? Eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Não importa. Se você nunca trabalhou isso, você vai estar presa nisso para sempre. Você vai viver uma versão que você não é. Então, é um renascimento. Só que aí entra uma grande questão, porque as pessoas, elas têm dificuldades em enterrar a versão antiga. Lembra que nós fizemos uma aula, a primeira aula que nós tivemos na sala VIP agora, que é o luto da antiga versão? O luto da antiga versão, ela não consegue enterrar quem ela é. Então, ela continua vivendo os mesmos padrões. Os mesmos padrões. O próximo sabotador, ele é a fuga da beleza. A fuga da beleza é quando a pessoa, ela relaciona a beleza a uma coisa muito ruim. Vamos pegar um exemplo de uma criança, uma mulher que foi abusada. Ela foi abusada, e o cérebro dela entendeu que ter um corpo bonito, ter um corpo sensual, vai fazer ela correr o risco de ser abusada novamente. Então, ela engorda para não ter aquele problema mais. E pessoas que passaram por assédio, eu já vi muitas histórias, muitas histórias. Por exemplo, pessoas que passavam na rua e os homens mexiam, falavam do corpo dela, às vezes próprios amiguinhos da mesma idade. Eu até vi uma história, até procurei essa história hoje para falar, para contar aqui na aula detalhadamente. Faz muitos anos que eu vi essa história. Mas é uma blogueira que ela fez um vídeo e o nome do vídeo era A História da Minha Bunda. E ela sempre andava com uma blusa amarrada na cintura. Sempre uma blusa, uma camisa, alguma coisa amarrada na cintura. E na cabeça dela aquilo era o estilo dela. É meu estilo, eu gosto, eu não consigo. É o meu estilo. Só que aí ela foi fazer terapia, ela acessou uma memória que na adolescência dela, as pessoas tiravam muito sarro. A bunda dela chamava muita atenção. E ela era conhecida pela bunda. Então, ela ficava muito constrangida, as pessoas mexiam, apelidavam ela, e ela desenvolveu um trauma em relação a isso, que ela andava com a blusa amarrada. Então, para nós entendermos, as memórias, elas estão aí. Então, a solução, ela não é externa, ela é interna. Lembra que nós falamos ali no começo das conexões neurais? É um padrão. Imagina que eu estou numa casa, que aquela casa aconteceu muita coisa ruim. Eu saio daquela casa e de repente eu tenho que ir naquela casa. Quando eu piso o pé lá dentro, eu começo a ter ansiedade, eu começo a ficar nervosa, começo a ativar coisas físicas. Não aconteceu nada, só que a memória, ela está guardada dentro da sua cabeça. Está armazenado aquilo. E você repete aquele comportamento. Eu tive um aluno, eu gosto de contar muito exemplos, porque os exemplos, eles vão fazendo vocês entenderem mais fácil e também buscarem alguma coisa na memória de vocês. E quem for lembrando de alguma coisa, vai contando aqui, tá? Eu tinha uma aluna que ela vivia num relacionamento abusivo, viveu num relacionamento abusivo durante 20 anos. E nos últimos anos, antes dela se separar, ela a coisa começou a ficar muito séria, muito grave. O marido dela chegava bêbado, quebrando tudo. Ela tem 4 filhos, e aí os filhos ficavam. Quando estava perto da hora dele chegar, era aquele, era aquela movimentação. Os meninos ficavam agitados, ela ficava nervosa, e ela desenvolveu sérios problemas de crise, de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tomava um monte de medicamento, e ela rompeu com esse relacionamento, o ano passado. No início que ela rompeu, quando começava a dar 8 horas da noite, ela começava a entrar em pânico. E ela não estava mais com o marido dela.
Por meses isso aconteceu. Ou seja, o cérebro dela criou um mecanismo que 8 horas ela tinha que começar a se preparar. 8 horas era o horário que ela tinha que começar a se preparar, porque o marido dela estava chegando. Vocês entendem o que é um piloto automático? Você é condicionada. E tem pessoas que vivem no piloto automático de uma coisa que aconteceu na infância. Na infância ela está condicionada. Ela fica condicionada. E você passa a sua vida inteira vivendo um comportamento, um padrão, porque você foi condicionado àquilo. Tenho um outro exemplo de uma aluna que ela tinha compulsão, essa é muito específica. Ela tinha compulsão 7h30 da noite. Quando chegava 7 horas, 7h30, ela começava a ter compulsão. E olha só para vocês verem. E ela fez terapias, várias terapias, e não conseguia descobrir o que acontecia. E ela entrou no meu protocolo, e ela estava fazendo uma aula gravada, não era nem uma sessão, era uma sessão de terapia, mas era gravada. Uma sessão que ficou gravada e ela assistiu a sessão. E ela trouxe uma memória. Quando ela era criança, o pai dela chegava às 7 horas do trabalho, tomava um banho. Quando dava mais ou menos 7h30, estava todo mundo deitado já, eles moravam na roça. E ela tinha o quarto dela, de frente era o quarto de duas irmãzinhas dela. E ela via o pai dela entrando no quarto para abusar das irmãzinhas dela. Nesse horário, 7h30 mais ou menos. Ela não lembrava disso mais. E quando ela estava fazendo uma sessão, ela lembrou. Então, ela tem 50 e poucos anos hoje. Isso aconteceu quando ela tinha 8 anos. O cérebro dela continua avisando ela que o pai dela está entrando no quarto das irmãs dela, 7h30 da noite, durante 50 anos. Vocês estão entendendo? Agora, adianta eu falar para uma pessoa dessa seguir uma dieta? Ela não vai seguir uma dieta. Então, meninas, nós não temos culpa de quem nós nos tornamos. Não temos. Porque muitas das vezes nós somos condicionados a isso. A maioria dessas coisas, elas são construídas na infância, na adolescência, ou diante de um trauma que nós passamos. Já vamos falar um pouquinho sobre traumas adultos também, mas também de traumas adultos. Mas o que que acontece? Lembra que nós falamos de conexões neurais? Imagina que tem 2 neurônios. E para se criar um pensamento, esse neurônio ele tem que ter uma ponte que vai de um para o outro. Então, quando eu fui abusada, se criou uma conexão entre um neurônio e outro, que se eu for bonita, eu vou ser abusada novamente. Que ser bonita é um risco muito grande. Então, isso que nós precisamos entender. Criou-se uma conexão neural aqui. Só que o que que nós falamos ali no início da aula? O nosso cérebro, ele é plástico. Ele tem a capacidade de criar novas conexões neurais. Ele tem a capacidade. E essa capacidade que ele tem, ele rege o nosso corpo todo. Ele tem o poder de reger o nosso corpo. Eu conversei com um amigo esse final de semana, um senhor já. Ele amputou o dedo, perdeu o dedo, cortou aqui. E a cada, não lembro agora quantos meses, ele tem que fazer cirurgia. Por quê? Porque o cérebro dele regenera o nervo. Só que não tem mais dedo. O cérebro faz o nervo crescer como se fosse fazer o dedo crescer. Então tem que fazer a cirurgia e cortar o nervo. Para vocês verem o poder que tem aqui. Então, o que que acontece? Eu passei por um trauma, criou uma conexão neural. Eu criei uma forma de pensar sobre aquilo. Eu criei um pensamento sobre aquilo. E a partir do momento que eu criei aquele pensamento, eu começo a pensar nele. Por exemplo, a pessoa foi traída. E quando ela foi traída, a dor foi tão grande nela que ela criou a seguinte conexão neural: eu nunca mais quero ter um homem na minha vida, porque homem nenhum presta. Eu vou morrer solteira, mas eu nunca mais caso com ninguém. O que que vai acontecer? Todas as vezes que alguém quiser se aproximar, até pessoas boas,
ela tem uma conexão neural nova, que ela não pode se aproximar, ela não pode permitir se apaixonar, gostar de alguém, ela não pode abrir espaço, porque senão aquela pessoa vai entrar na vida dela. Ela se fecha. Ou seja, e aí passam-se muitos anos, aquela pessoa ela tá solteira. E aí eu pergunto para ela, nossa, você não quis casar? Não, eu não quis casar mais, eu nasci para ficar sozinho, eu nasci para ficar assim mesmo. Ela não nasceu para ficar assim. Só que um trauma que ela passou a condicionou a ser aquela pessoa. E agora ela não consegue mais. Olha para vocês verem. Vou dar outro exemplo aqui de conexão neural. Eu tive uma aluna também que ela estava num casamento há muitos 7, 8 anos, se eu não me engano. E de repente um dia ela chegou na casa dela, não tinha mais nada dentro da casa. O marido dela levou tudo, só deixou um colchão. Levou tudo, levou os móveis, levou tudo e foi embora, desapareceu, fugiu. E depois de alguns dias entrou em contato e falou assim: olha, eu não quero mais saber, eu não te quero mais, eu não quero mais você, e eu também quero tomar a casa. Entrou aquela confusão. E ela entrou em depressão. Ela se trancou dentro da casa, a família dela não sabia disso. Ela se trancou dentro da casa e ela ficou 30 dias dentro da casa, praticamente sem comer. Ficou pele e osso. Até que a família dela foi lá e tiveram que arrombar a porta e arrancar ela lá de dentro. Quando ela saiu de lá, ela conseguiu se reerguer e ela recomeçou a vida dela. Magra, magra, pele e osso. Ela recomeçou a vida dela e engordou muito. Então, qual que foi a conexão neural que criou dela magra? Que é outro sabotador. Esse sabotador é memórias ruins ser magra. Criou uma imagem muito negativa em ser magra. Ela começava a emagrecer. Quando ela chegava num peso que esteticamente o corpo dela começava a ficar magro, ela começava a ter ansiedade, compulsão e voltava a engordar, recuperava tudo que ela tinha. Ou seja, ela não conseguia estabilidade mais em ser magra. Ser magra representava uma fase muito ruim da vida dela e ela não queria mais ser magra. Agora eu pergunto para vocês, começar do começo, não começar do fim, né? Que é o nosso segundo tópico. Adianta mandar uma pessoa dessa seguir dieta? Não adianta. Não adianta. Ou seja, se eu não mudar aqui dentro, não muda. Como que essa aluna resolveu o problema? Criando novos sentimentos. Lembra do sentimento? Criando novos sentimentos sobre aquele trauma. E como que se cria o sentimento? Criando novas emoções. Vamos voltar ao exemplo, já vou ler seu depoimento, Érica. Vamos voltar no exemplo da escassez de comida. A criança ia no corredor, chegava no corredor, ela não podia comer a bolacha, e hoje quando ela se depara no corredor do mercado, ou quando ela se depara com a bolacha, o que que ela tem que fazer? Ela tem que conversar com ela. Vai se criar uma nova conexão neural. Estou aqui, de frente de uma bolacha. O que que eu vou falar? Meu exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu tinha compulsão por pão, porque eu perdi a minha mãe, você já deve ter ouvido a minha história, e eu comia muito pão. Então, o momento mais feliz da minha vida era de manhãzinha, sempre de manhãzinha, quando eu acordava, sentava ali para assistir o desenho, aí tinha uma bandejinha que a minha mãe colocava o pãozinho ali, cortava 2 pãezinhos, colocava ali e levava para eu comer com leitinho com Toddy. Aquilo ali para mim era tudo, minha vida. Era minha alegria, minha felicidade. E aí eu perdi a minha mãe, e o meu cérebro ele tem uma memória de um momento muito especial com a minha mãe, que é quando eu comia pão. Então, quando eu tenho contato com o pão, sinto o cheiro, cada pessoa tem 5 sentidos, cada pessoa desperta por um. Eu, no caso, era o sentir o gosto. Quando eu tinha senti o gosto do pão, o que que acontecia? Aqui na minha cabeça. Me levava lá na minha infância e eu vivia aquele momento. Eu não tinha mais a minha mãe. O vazio estava ali por não ter ela. Então, o que que eu fazia? Eu comia muitos pães, 7, 8 pães, porque o meu cérebro entendia o seguinte: quanto mais pão eu comer, mais eu vou lembrar dela. Mas eu vou reviver aquele momento especial da minha vida. Então eu comia muito. Olha só para vocês verem.
Como que eu mudei isso? Primeiro, respondendo o que a Pamela falou, primeiro, eu tenho que acessar essa informação. Eu tenho que saber que aquilo está acontecendo comigo. Eu tomo consciência. A partir do momento que eu tomo consciência, eu vou criar novas respostas mentais. E vamos ver se vocês são boas alunas. O que que são as respostas mentais? Quem que sabe me dizer? O que são as respostas mentais? Que são respostas mentais? Enquanto isso, eu vou ler o depoimento aqui. Normalmente temos mais do que um, com certeza, infinitos gatilhos. Você me fez lembrar de um medo que eu tive em minha infância. Eu brincando, saí de casa e me escondi da minha babá numa esquina. E um doido me encurralou. Minha sorte é que a vizinha viu e começou a gritar e ele saiu. Fiquei com medo. Não sei se é um gatilho. Exatamente, é um gatilho. É um gatilho. Tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem gatilho em dirigir, em andar de ônibus, em andar de metrô, pânico, fobia por lugares fechados. São todos padrões. Tem memórias ali, que o seu cérebro criou uma realidade sobre aquilo. Até hoje eu estava conversando, foi ontem, acho que eu conversei com uma aluna também, que virou aluna, que ela fazia hidroginástica e ela afogou e agora ela não consegue mais fazer. Olha para vocês verem como que é o nosso cérebro. Porque o cérebro, meninas, o cérebro ele cria um mecanismo de defesa. Ele fala, é como se ele falasse assim para ela, olha, não passa daqui que você vai afogar. Voltando aqui, a Pamela respondeu. Novos sentimentos, criando novos sentimentos. Exatamente. Resposta mental é um sentimento. Então eu tenho que criar uma nova resposta mental para o pão. Eu não posso comer o pão, ter contato com o pão, e eu entrar num colapso emocional que eu tô do lado da minha mãe. Eu não posso permitir mais isso na minha vida. Então eu desligo o meu piloto automático. E aí começa a minha luta. Que aí eu vou sentar para comer o pão e eu sei que ali eu tenho um problema. Então eu vou comer o pão, vai me dar vontade de comer um segundo pão. Eu vou falar assim, não, eu não preciso mais comer outro pão. Porque um pão é o suficiente para eu estar satisfeito. Eu não preciso comer dois pães. Um pão é o suficiente. Porque eu sei que se eu for aumentar isso aqui, eu estou trazendo uma memória da minha mãe. Isso não é verdade, eu não permito isso mais na minha vida. Eu estou criando novas emoções. Lembra que a emoção, ela tem que ter um cenário, ela tem que ter um contexto? Então, amanhã eu sento para comer pão, é a mesma conversa. Mas, Valdir, tem que ficar que nem um bobo, que nem um doido, conversa. Tem que ficar. Você tem que pensar. Porque por mais que você não perceba, existe uma conversa na sua cabeça quando você vai tomar uma decisão. Ela fica automática quando isso entra no seu inconsciente. Mas existe uma conversa. Então você vai ressignificar isso conversando. E era assim que eu fazia. Todos os dias. Eu conversava. Eu sentava para comer e conversava. Eu desenvolvi gastrite, eu desenvolvi refluxo, eu tinha um refluxo fortíssimo por conta de massa, eu comia muito pão, então eu tinha um refluxo fortíssimo, agravou, eu tive gastrite, inclusive quando eu tomei a decisão de emagrecer, eu estava no processo de fazer endoscopia e tudo ali, ver se não era uma coisa mais grave. Então o que que eu falava? Eu conversava comigo, falava assim, você não precisa, olha, esse pão tá fazendo você ter gastrite, você ter refluxo. Meninas, é como se fosse o nascimento, igual eu falei ali no tópico 3. É o nascimento. Você tá nascendo de novo. Você tem que aprender a pensar da forma certa. Porque você foi condicionado a pensar da forma errada. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? A pessoa que ela passou por escassez, o que que ela vai fazer? Eu tô aqui, eu tô no rodízio de pizza. Eu fui numa pizzaria. Qual que é o sentimento da pessoa que tem escassez? Eu já tive escassez também. É a única oportunidade de comer. Eu tô pagando, eu vou comer tudo que eu tenho direito. Eu tô no buffet do restaurante, eu vou pegar todas as opções. Que quando termina o final do buffet, o prato tá desse tamanho, não dá nem para ver a pessoa. Por quê? Na cabeça dela, aquilo ali é uma oportunidade única.
Ela não sabe se amanhã vai ter comida. É esse comportamento, é esse sentimento que está agindo ali. Ela está agindo dessa forma. É muito fácil falar que o gordo come muito. O gordo realmente come muito. Come muito realmente o gordo. Mas a questão não é que ele come muito, é por que que ele come muito. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa vai falar assim, é só você fechar a boca, é só você ter força de vontade. Não é, gente. Não é só ter força de vontade. Não é só fechar a boca. Ele está sendo movido por um sentimento que é muito mais forte. É fácil uma pessoa olhar para mim e falar assim, cara, como que você come 8 pães? Você está ficando louco? Aquele saco de pão de forma eu comi inteiro. É fácil a pessoa falar. Só que a questão não é o que eu como, é o porquê eu como. Então, isso que vocês têm que estar muito ligada. Se tem um comportamento que você quer mudar, não é o que esse comportamento, é o porquê. Existe um padrão, você está presa naquilo dali. Então, a pessoa que ela está diante de um buffet, que ela ponha muita comida, na cabeça dela é a última chance dela de comer. Ela come-se como se não... Realmente é como se não houvesse o amanhã, mas é num sentido negativo. Porque na infância dela, quantas e quantas vezes que ela comeu e não sabia se ia ter. Imagina só, eu estou de frente com uma panela de carne. Eu sou o homem da casa. Eu fui lá e comprei bife, um monte de bife. E na minha infância, o bife era partido no meio, para cada irmão comer um pedacinho. E eu comia aquele pedacinho e me dava muita vontade de comer mais. E hoje eu só tenho condições e eu fui lá e comprei um monte de bife. Quantos bifes eu vou comer na hora que eu estiver jantando? Vocês estão entendendo? Então, se criou uma nova conexão neural. Então, se eu tenho escassez, por exemplo, esse exemplo do bife, o que eu vou falar? Eu não preciso comer 2 bifes, hoje eu não passo mais dificuldade. Eu tenho condição de comer o que eu tenho vontade. Só que eu também tenho consciência que eu não preciso comer mais que um, mais que 2. Eu não preciso me acabar aqui, porque eu sei que se eu fizer isso, é a minha vida antiga, é o meu sentimento de escassez. Eu não sou mais escasso. Eu tenho condição de comer o que eu tenho vontade. Então, o que que eu vou fazendo, meninas? Eu vou criando novas conexões neurais. Eu vou criando novos pensamentos. E eu vou construindo novas respostas mentais. Como que vocês acham que é a resposta mental de uma pessoa fitness diante de um buffet? Como que é a resposta mental de uma pessoa fitness diante de um buffet? Ela vai pensar o seguinte: o que que eu posso comer que eu vou engordar menos aqui? Quais são as opções que eu posso escolher que vai fugir menos da minha dieta? Porque ela construiu uma emocionalidade que faz mal para ela. Aquilo é maléfico para a saúde dela. Ela tá ralando na academia. Ela demorou 5 anos para construir o corpo que ela tem. Então, quando ela olha para aquilo, ela não quer comer aquilo. Ela foge daquilo. A resposta mental mudou. Só que a resposta mental ela precisa ser construída. E o que que as pessoas elas querem? Elas querem um passe de mágica, por exemplo, né? Eu não estou falando mal de medicamentos, mas imagina, uma pessoa que ela vai usar um medicamento para emagrecer, vai mudar a cabeça dela. Vai tirar o apetite dela, não vai conseguir comer. Se ela comer, ela vai passar mal. Só que a mente é a mesma, a resposta mental é a mesma. É a mesma. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostas a tomar o controle da mente de vocês? Vocês estão dispostas a tomar o volante da vida de vocês? Até quando você vai permitir que o seu passado te domine no seu dia a dia? Que tenha controle sobre o que você come, sobre o que você faz, sobre onde você anda, sobre que tipo de trabalho que você vai fazer, sobre dirigir ou não dirigir, sobre o que você comer. Você está determinada a tomar o controle da sua vida? Então você tem que começar a construir. Você vai construir novos pensamentos. Estar aqui nessa aula faz parte disso. Faz parte disso.
Eu tenho uma sessão no meu protocolo completo que ela chama modelagem do magro. Modelagem do magro. E essa sessão, ela é construída no seguinte conceito. Nada que existe precisa ser criado novamente. Só copiar. Alguém fez uma caneta uma primeira vez. Quantas canetas? Essa caneta aqui, por exemplo, ela só tem uma cor. Aí criaram a caneta que tem várias cores. Aí criaram a caneta mais bonitinha, dourada. Ou seja, a pessoa pegou uma ideia que foi feita e ela criou outras ideias. Vocês estão entendendo? Então, hoje, eu vou falar um negócio para vocês. Eu, eu me orgulho muito do meu trabalho e do meu método. Porque o meu método, ele tem tudo que uma pessoa obesa, por exemplo, falando de emagrecimento, ele tem tudo que uma pessoa obesa se enquadra ali. Então, ela vai entrar ali, ela vai encontrar como se fosse um mapa. Imagina um mapa. Sabe um mapa? Quando você quer ir para um lugar, antigamente não usava mapa, ia viajar e usava mapa. O mapa, ele vai falar para você, você vai por aqui, daí você vira aqui, você vai aqui, aqui tem uma ponte, você vai passar. É um mapa. Só que o que vocês precisam entender? Tudo está dentro da mente de vocês. Deixa eu dar uma olhada no comentário de vocês aqui. A Vanessa falou aqui, ó. Eu criei um mecanismo de defesa por não querer pensar mais. Ah, Vanessa, foi você que nós fizemos uma sessão individual? Eu criei um mecanismo de defesa, eu só me liberei depois. Ah, foi mesmo, olha lá. Eu só me liberei depois disso, depois que falei com você e você me disse que eu estava desistindo. Essa foi a chavinha que virou, não tinha medo, não tinha me dado conta que eu estava desistindo, eu achava que estava apenas me protegendo de não pensar, exatamente. Posso compartilhar a sua história aqui, Vanessa? A Vanessa permitir? Olha só, aqui está um exemplo. A Vanessa, ela estava dentro de um emaranhado de sentimentos que nem ela sabia o que estava acontecendo na vida dela. A Vanessa é minha aluna, ela entrou em um dos meus protocolos, e nesse protocolo que ela está, ela tem uma sessão individual comigo. Então, o que eu fiz com a Vanessa, para vocês entenderem? As pessoas falam assim, nossa, Valdir, você parece que você faz uma mágica. Eu não faço uma mágica. Eu só faço a pessoa enxergar o que está acontecendo. Ela entrou em um dos meus protocolos e olha só, uma frase que ela falou para mim quando começou a sessão. Ela falou assim, Valdir, eu desisti de pensar, eu não quero pensar mais. Eu não quero pensar mais. E ela estava num processo depressivo. Como é que estão as coisas por aí, Vanessa? Hoje era para eu ter te mandado uma mensagem. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A Vanessa, ela teve um casamento, e nesse casamento ela teve um filho. E esse filho, ele era enfermo, foi bastante enfermo. E o marido dela, ele não dava um suporte para ela. Se eu tiver errado, você vai me corrigindo, Vanessa. Ele não dava um suporte para ela. Então, ela se viu em momentos muito difíceis, que o médico chegava nela e falava assim, Vanessa, tem que ser uma decisão agora, o que eu faço? E ela tinha que pensar e tomar a decisão. Ela tinha que pensar e tomar a decisão. Então, ela ficou muitos anos nesse relacionamento. Essa situação do filho dela, ali, aquele processo que ela atravessou, ela tinha que sempre estar pensando, sempre tem que estar tomando decisão, e isso foi um fardo muito grande para ela, durante muitos anos. Então, ela cansou de sempre ser à frente, sempre ter que pensar, olha só, sempre ter que tomar decisão. Ela saiu desse relacionamento, entrou em outro relacionamento, que era uma pessoa era uma pessoa maravilhosa que fazia tudo para ela, e por algum motivo particular não deu certo. E ela começou a entrar num processo depressivo. Por quê? Imagina só. Ela tinha um relacionamento que a pessoa não fazia nada. Ela entrou num relacionamento que a pessoa fazia tudo. E aí ela se viu perdida sem aquele relacionamento. Ela voltou na estaca zero. Então, o que que o cérebro, que ela falava?
o padrão de fala dela. Ah, agora eu não tenho uma pessoa para fazer isso para mim, para fazer aquilo, eu não tenho uma pessoa para ir no mercado para mim, eu não tenho uma pessoa para fazer isso, eu não tenho uma pessoa para fazer aquilo. Que foi aonde eu chacoalhei ela, falei, Vanessa, acorda. Você está relacionando a sua vida hoje com a vida do seu marido. O você estar sozinha hoje e ter que tomar decisão não é a mesma coisa quando você estava no hospital e não tinha ninguém que te apoiava. Acorda, não é isso mais. Você está desistindo de viver. Você está condicionando a sua vida que você só vai viver e ser feliz se tiver alguém que faça as coisas por você. Não é porque você teve um marido que não fez as coisas por você que agora, se você estiver sozinha, acabou o mundo. E ela despertou e ela acordou. Foi isso, não foi, Vanessa? Deixa eu até ver o que ela falou aqui, ó. Eu só me liberei disso depois que falei com você e você me disse que eu estava desistindo. Essa foi a chavinha que virou. Não tinha me dado conta que eu estava desistindo. Eu achava que era apenas, estava me protegendo se eu não pensasse. Então, o que aconteceu? Ela ia para a cama, dormir, para não pensar. Coisas pequenas. Tirar essa garrafa daqui e pôr ali, ela não queria pensar mais. Porque o cérebro dela criou uma conexão neural, um sentimento, uma resposta mental. Nós vamos falar chique agora, resposta mental. Criou uma resposta mental que agora acabou para ela, ela tinha que pensar em tudo. Vamos ver aqui o que mais. Faz sentido, eu fui troféu, fácil falar, de alguém que me amava. A Mayara falou aqui, ó, pensamento, sentimento, comportamento. Nós vamos falar sobre isso. A Mayara também já pegou esse código. Comer saudável, vários inside, é o que eu mais quero muito isso, horrível ser refém. Esse método faz todo sentido para mim sempre, e a Aline também tá arrebentando, tá tendo ótimos resultados. Valdir, eu não tenho lembranças nenhuma do passado, e amo doce. Tô tentando com essa live tentar lembrar. Já vamos falar sobre isso. Já passei por esse chacoalhar e sair de uma crise de ansiedade, exatamente. É assim, eu não preciso ficar condicionado a resgatar o que aconteceu. Eu tenho alunas que, em protocolos individuais, que nós levamos 8, 9, 10 sessões para conseguir aprofundar. Tem pessoas que o cérebro, quando nós passamos por um trauma muito profundo, o cérebro, ele bloqueia, é como se ele apagasse as memórias. Provavelmente aqui tem alguém que passou por isso. Tem muitas pessoas que é como se deletasse. Não tem problema. Eu vou trabalhar o agora. Nós temos um sabotador que é a comida como válvula de escape. A comida como válvula de escape é quando você usa a comida para emoções desconfortáveis. Então você vai ressignificar da mesma forma. Você vai ressignificar da mesma forma, Maria. O doce, ele te traz um gatilho, então você vai ressignificar dessa mesma forma. Você não precisa dele, é essa conversa, é esse diálogo. Foi tudo isso. Depois da nossa conversa, refleti muito sobre a nossa conversa e resolvi mudar a maneira que eu estava vendo as coisas. Voltei a fazer coisas que tinha deixado de fazer. Tá vendo, meninas? Olha só. Saiu um fardo das minhas costas. Hoje, quando eu tenho que tomar uma decisão, em vez de me entristecer, eu penso, é simples e consigo. Vocês estão vendo o que é criar uma nova conexão neural? Então, eu tenho esse dom, eu sempre falo que eu tenho esse dom. E eu sempre, quando eu vou começar uma sessão, quando eu vou fazer uma sessão, eu acredito em Deus, independente da sua crença. Mas todos os dias, eu entrego o meu trabalho, a minha profissão na mão de Deus. Eu peço para Ele me guiar quando eu vou conversar com as pessoas, quando eu vou ajudar as pessoas. E em momentos de dificuldades, em casos mais complexos, eu sempre busco a guia de Deus. Então, por mais que eu estudo muito, eu acredito muito que também o que eu faço vem do céu. Deus me guia para poder ajudar as pessoas. E tem que tirar aquilo que está dentro. Tem que tirar aquilo que está no inconsciente. Mas o que eu faço é simplesmente ensinar a pessoa. Vocês percebem que o que eu fiz com a Vanessa é como se fosse ensinar ela a andar novamente? Vocês estão entendendo o que é o nascimento da nova versão? É o nascimento. Tem coisas que você passa na sua vida que vai ser uma rasteira tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você tem que parar, respirar
E você tem que tomar uma decisão. Se você vai permitir que aquilo ali domine a sua vida para sempre, ou se você vai falar, não, eu sou fera, eu não permito que isso aqui domine a minha vida mais. Porque, gente, tem casos que, vamos falar relacionado a relacionamento. A pessoa já te fez tanto mal que depois que você sai do relacionamento, você vai ficar permitindo que aquela pessoa, ela continue te dominando. O que ela fez com você, o sentimento de raiva, continue te dominando, é como se aquela pessoa ela continuasse tendo poder sobre você. Foi o que eu conversei com a Vanessa. Tome o controle da sua vida. Olha, nós estamos aqui falando, existe uma dádiva, existe um poder, e esse poder está na sua mão, de você criar novas respostas mentais, de você criar novos sentimentos, de que você criar novas emoções. A Mayara falou aqui do pensamento cria um sentimento, e um sentimento gera um comportamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui é o A, E, I, O, U do nosso método. Tudo começa no pensamento. Eu tenho uma aluna, a Maria Fernanda, que ela tem muitos traumas mesmo, e ela tem uma linha de raciocínio de ansiedade terrível, terrível. E ela passou algumas coisas na vida dela, até ontem eu fiz uma sessão individual com ela, ela entrou em maio no protocolo, nós estamos em agosto. 3 meses. Meninas, ela sofreu a vida inteira com esse problema de ansiedade. A vida inteira. Ela tem 41 anos. Ela sofreu a vida inteira. E faz 3 meses que ela entrou no protocolo. Só que ela entrou no protocolo e ela comeu o protocolo. Ela realmente está destruindo. E agora, tem poucos dias, ela descobriu que ela tem uma doença genética no olho dela, que é tão grave que pode ser que ela tenha que fazer transplante de córnea. E ela descobriu essa doença e tem um colírio, que esse colírio ele só tem no Japão. E ela estava contando que ela passou por isso e quando ela recebeu a notícia, ela falou assim, ontem, fiz a sessão com ela ontem, ela falou assim, Valdir, eu não consigo acreditar. Você acredita que eu recebi a notícia e parece que é uma notícia normal, eu tô tranquila. Eu tô tranquila. E eu parei para analisar, falei, gente, eu já me escabelei por coisas menores que isso. E hoje eu tô recebendo uma coisa gravíssima. E ela encontrou uma pessoa, quando ela estava fazendo a consulta, um senhor de 79 anos. E esse senhor, ele também tem esse problema. E ele estava conversando com ela. E ele falou assim para ela, olha, o dia que eu recebi o diagnóstico, eu só não tirei a minha vida porque eu não tinha mais a arma na minha casa. Porque se eu tivesse a arma na minha casa, eu tinha tirado a minha vida. Porque quando eu descobri que eu poderia ficar cego. E aí eu perguntei para ela, o que que você fez de diferente? Ela falou assim, Valdir, eu aprendi uma coisa com você, que tudo está no pensamento. O que eu pensar sobre uma determinada coisa vai despertar um determinado sentimento e esse sentimento vai despertar um determinado comportamento. Então, o segredo está onde? Está no pensamento. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. O pensamento que ela teve em relação ao problema dela despertou sentimento de paz e ela teve um comportamento natural. Ela não se desesperou. Antes era automático, hoje não é mais. Vocês estão entendendo? O pensamento, ele tem o poder de dominar. Eu até estava vendo um vídeo essa semana também de um cara que o carro dele capotou, aconteceu um acidente, e ele saiu do carro, e aí o cara foi entrevistar ele e falou, rapaz, o que aconteceu? Ele falou, cara, o carro capotou aí, mas depois a gente compra outro. Até o título do vídeo era Como Agir Emocionalmente Certo em um Acidente. Por quê? Tá na percepção que ele vê aquilo. Tá na percepção. O que está no nosso controle, nós temos poder de mudar. O que não está no nosso controle, nós não temos poder de mudar. Então eu não posso jamais sofrer por uma coisa que não está no meu controle.
Porque eu não tenho poder de mudar aquilo. Por que que eu vou sofrer por aquilo? Não tenho poder. Esses dias aqui na Europa, não sei se vocês lembram, deu um apagão na Europa. Apagou tudo. Ficou todo mundo sem energia, sem internet. E as pessoas desesperadas. Gente, tem coisas que não estão no nosso controle. O que não está no nosso controle, nós não temos como mudar. Então, quando eu estou diante de um problema, eu tenho que focar no que está no meu controle. O que não está no meu controle. Até ela deu um outro exemplo, que a mãe dela atrasou para pegar as filhas dela e ela precisava da mãe dela para não chegar atrasada no trabalho. Ela ficou super tranquila. E antes ela já se escabelava. Não vai mudar. Não adianta você espernear, não adianta você descabelar. Você vai só se ferir emocionalmente. Ou seja, o segredo está aqui. Você é um anjo de Deus na minha vida para me abrir os olhos. Vamos junto, Vanessa. Eu vivi inquieta toda a minha vida, buscando validação externa, sem permissão para a vida. Entrei no protocolo porque não aguentava mais estar paralisado. Exatamente, a Maiara, ela foi o assunto da aula passada, né? Quem não assistiu tá lá na sala VIP, tá? Maiara tá top, tá no caminho agora. Vamos ver a Thalita. Comecei ontem o protocolo, só conseguia pensar que não ia dar certo. Hoje consegui manter o controle na alimentação e meu dia de céu. Hoje o sentimento é que não tem como não dar certo esse protocolo. A mente deu um upgrade, tá vendo? É exatamente isso, né, Thalita? Nós conversamos ontem. A Thalita tem uma história também, com peso, emagreceu bastante, depois recuperou, e agora ela entrou. Já vou repetir, Maria. Ou seja, a Thalita, ela está na mesma casa, morando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trabalho dela, fazendo as mesmas coisas que ela tem que fazer. Por que que ontem ela acreditava que não e hoje ela acredita que sim? O que que vocês acreditam que mudou? O pensamento. Vocês estão entendendo como que a coisa ela pode mudar da noite para o dia? Eu conversei com uma menina também que fez uma sessão comigo, nós fizemos uma sessão de arrancar toco, uma sessão astronômica, e ela falou assim, Valdir, faz 9 anos que eu faço terapia. E eu nunca consegui descobrir o que eu descobri hoje aqui nessa sessão. Acabou o meu problema, tô liberto, tô curada. Olha só para vocês verem. Onde estão as respostas? As respostas estão aqui. Eu hoje, eu sou tão obcecado por isso, que quando eu tô com um problema, vocês sabem para onde eu vou buscar? Aqui. Quando eu tô com um problema, eu vou buscar aqui. Eu converso comigo mesmo. O que que eu não estou enxergando? Tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, eu tenho que enxergar. Onde está o problema? Tem um fulano que fez e deu certo. Por que que eu não estou dando certo? O que que eu não estou enxergando? Eu vou focar na solução. Repete para mim, por favor, o pensamento. Você diz pensamento, sentimento e comportamento, Maria? Seria isso? Meninas, é isso. Olha só, todas as aulas, eu vou deixar para vocês aqui um link. Não é link de venda, eu sempre falo para vocês. Nessa aula da sala VIP, eu nunca vou vender nada para vocês aqui. Essas aulas não são para vender. Essas aulas são para poder abrir a mente de vocês. Eu vou até fixar isso aqui. Essas aulas são para abrir a mente de vocês. Só que o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Se vocês quiserem 30 minutinhos comigo ou com a Aline, que é a minha autoterapeuta da minha equipe, vai depender da minha agenda. Se tiver horário da minha agenda, der certo, você vai cair comigo. Se não der certo, vai ser com a Aline também, que ela é treinada por mim, então ela é boa também. Então, 30 minutinhos para você entender um pouquinho da raiz do seu problema. Você vai clicar naquele link ali, e naquele link vai estar escrito assim, ó, olá, eu quero fazer a minha avaliação de diagnóstico. Aí você vai ser direcionada para o WhatsApp, para o nosso WhatsApp, é eu, a Cauane, que responde ali, e nós vamos agendar uma sessão de avaliação com você. E nessa sessão de avaliação, você vai contar um pouquinho da sua história, e dentro da sua história nós vamos encontrar a raiz do seu problema. Só tem um probleminha. Quando você enxergar, você vai querer tratar.
E aí, para você tratar, você tem que comprar. Talvez você vai querer vender até o celular para comprar a solução do seu problema. Então, mas é isso. É um problema bom, não é? É um problema bom. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui ó, as meninas que estão tendo resultado. A Aline, a Maiara, a Vanessa. Caso assim mais grave aqui. Se perguntasse para Vanessa assim, Vanessa, sabe essa depressão que você tá? Custa R$ 10.000 para você curar ela. Vocês acham que ela pagaria? Pagaria. Para ela estar curada. Então, talvez, talvez, você está lá no que nós falamos no início, que o Thomas Edison disse. Eu não tive 10.000 erros. Eu descobri 10.000 tentativas que não funcionam. Meninas, quando a pessoa fala assim para mim, Valdir, você vai ser minha última tentativa. Eu só não bato nela porque eu estou no online e eu só não xingo ela porque eu entendo o que ela está passando. Ela está traumatizada, mas lá na frente ela vai entender. Porque, gente, se nós desistirmos de nós, quem que vai fazer alguma coisa por nós? Se você chegar ao ponto de você desistir de você, quem vai fazer alguma coisa por você? Existe alguém na face da terra que vai fazer alguma coisa por você se você chegar no ponto que você desiste de você? Não permita isso, não permita isso. Todas vocês que estão aqui têm condições de conquistar o que vocês quiserem. Você que precisa emagrecer 40 quilos, você consegue emagrecer 40 quilos. Você que precisa emagrecer 60 quilos, você consegue emagrecer 60 quilos. Você que tem depressão, você consegue ser curada da depressão. Ansiedade, Valdir, não consigo minha vida inteira. Consegue. Consegue. Só depende de você. A Erika falou assim, a Pamela já fez essa sessão. A Érica já fez, eu tô doida para tratar, já fiz a sessão. Bora, Érica, o tempo passa. Vamos tratar esse ano ainda isso. Não estava desistindo, e quando eu escutei que estava desistindo, foi um soco no estômago. Exatamente, exatamente, é isso. Meninas, alguma dúvida, alguma pergunta, que aí nós vamos finalizar. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre a aula de hoje, algum insight? Eu preciso muito desses insights de vocês, porque eu uso isso como exemplo na vida das pessoas. Eu tenho um documentário que eu escrevo tudo. Vocês viram um exemplo que eu dei na aula passada, né? De quebrar um trauma. Deus tem usado em cada aula e em cada vídeo para falar comigo. Depois quero entrar em outro protocolo. Vai entrar. Fica tranquila, Vanessa. Vai entrar, vai avançar, dificilmente você vai conseguir me deixar. Dificilmente. Eu tenho alunos comigo que já está há 3 anos, 4 anos já. E já está. Eu tenho uma aluna que ela entrou comigo em 2022. 2022. Ela era obesa, estava acima de 100 quilos. Depressão não, ansiedade, muita compulsão, muitos traumas. Eu estava conversando com ela esses dias agora. Meninas, ela emagreceu 22 quilos, curou a compulsão dela, tratou todos os traumas delas, ela voou, ela buscou outros procedimentos estéticos, outro tipo de terapia, e hoje ela está, agora o ano passado, ela começou a faculdade de nutricionista. Olha só para vocês verem. E lá atrás, ela estava totalmente bloqueada. Nós precisamos desbloquear nós mesmos, nós não precisamos de ninguém. Tudo está dentro de nós, tá bom? E quem quiser bater um papinho, manda mensagem ali no link, clica no link. Eu vou mandar no grupo lá esse link. Tá bom, meninas? Beijo no coração, bom descanso para vocês. Tamo junto. O que precisar, nos chamem, tá bem? Fiquem com Deus. E não desista de você, nunca. Tchau, tchau.